Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pobre, do suco da terra, tira mantimento em abundância, mas aos que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. O justo come até saciar a sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Amém. Até aqui. Todos nós sentimos fome. Todos nós sentimos fome. E isso é a coisa mais natural do mundo. Muito estranho e preocupante seria se nós não sentíssemos fome alguma. Se quando chegássemos em casa, depois desse culto, nós não sentíssemos vontade de comer nada. E daí amanhã, quando nós acordássemos, também não sentíssemos vontade de comer nada. E ao meio-dia, também não. E de noite, também não. Seria estranho e preocupante. Porque isso indicaria algum problema muito sério com a nossa saúde. Que pode, inclusive, nos levar à morte. Porque se existe uma doença que tem o poder de nos tirar o apetite, o poder de nos tirar o desejo de comer, essa doença vai nos conduzir à morte, se ela permanecer em nós. Mas muito mais do que fome de pão, nós também sentimos fome de todas as coisas boas que Deus criou para que nós usufruíssemos desse mundo. E isso também é algo bom e desejável. É bom e desejável que nós tenhamos fome de usufruir todas as coisas boas que Deus criou nesse mundo. Porque a falta do desejo de experimentar e vivenciar as coisas boas que Deus criou nesse mundo mostra que existe algum problema em nós.
Existe algo muito errado conosco quando nós não temos esse desejo, essa fome por experimentar as coisas boas da vida. É quase certo que a pessoa que perde essa fome pelas coisas boas que Deus criou, é quase certo que essa pessoa está passando por algum quadro de depressão muito grande, onde ela simplesmente perdeu a vontade de viver. E nesses casos, quando isso acontece, quase sempre o suicídio não está longe. Nós já ouvimos falar de pessoas assim. Pessoas que simplesmente perderam o desejo de usufruir as coisas boas deste mundo, as coisas que Deus criou para que nós usufruíssemos. E o fim delas foi a morte. Elas se mataram, se suicidaram. Então é desejável que as pessoas, especialmente que os filhos de Deus, manifestem essa fome pelas coisas boas que Deus criou. É desejável que os filhos de Deus experimentem essa fome. O problema é que os incrédulos e ímpios, eles também sentem essa fome e eles sempre tentam saciar a sua fome por meio do pecado. Eles querem experimentar as coisas boas que Deus criou, eles querem vivenciar as coisas boas que Deus criou, mas eles querem experimentar essas coisas por meio do pecado. E os filhos de Deus são tentados a fazer o mesmo. E muitas vezes acabam cometendo os mesmos pecados que os incrédulos, na esperança de saciar a sua fome, na esperança de saciar o seu desejo de experimentar as coisas boas que Deus criou. Mas o pecado, ele jamais pode nos dar as coisas boas que Deus criou e que tanto desejamos, exatamente porque o pecado é contrário a todas as coisas boas que Deus criou. O pecado é mau. É impossível nós usarmos uma coisa que é má para conquistarmos alguma coisa boa. Porque, afinal de contas, uma árvore má não pode dar bons frutos. O máximo que o pecado consegue fazer é nos enganar. É nos enganar até que seja tarde demais. O pecado, aparentemente, ele consegue conquistar as coisas que nós queremos. Mas é apenas um engano. Até que seja tarde demais, e então ele nos mostra a sua verdadeira recompensa, que é o juízo e a morte. Provérbios 13 ensina aos filhos de Deus como é que nós poderemos saciar essa fome que nós temos pelas coisas boas que Deus criou para nós. E o que Provérbios 13 nos ensina não é segredo algum. Não existe nenhum segredo aqui em Provérbios 13. É alguma coisa que todos nós sabemos. A única forma de experimentarmos e vivenciarmos com segurança as coisas boas que Deus criou para nós é por meio da obediência à sua palavra. É com essa simples, mas importante verdade bíblica que o Espírito Santo quer nos admoestar e quer nos animar nessa noite. Você quer experimentar e vivenciar as coisas boas que Deus criou? Então, não use o pecado para satisfazer os seus desejos, obedeça a Deus e Ele te abençoará. E é exatamente com a obediência dos filhos aos seus pais que Provérbios 13 se inicia. Versículo 1 diz o seguinte: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O sentido aqui é que o filho, a criança, o adolescente, o jovem, ele é feito sábio à medida em que ele obedece o seu pai. À medida em que ele atende às instruções do seu pai, ele vai se tornando sábio e cada vez mais sábio. Mas o filho escarnecedor,
O filho escarnecedor, ele não aceita ser repreendido. Ele não aceita que o seu pai, que a sua mãe venha dizer para ele que ele está errado. Ele deve mudar, ele não aceita isso, ele não aceita a repreensão. Esse provérbio se refere, obviamente, ao relacionamento entre pais e filhos, que deve ser marcado pelo ensino oferecido pelos pais e pela obediência por parte dos filhos. Mas nós podemos extrapolar esse provérbio aqui para tratar acerca do relacionamento entre Deus e nós, que somos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que obedecem às instruções que Deus revelou na sua palavra. E os filhos de Deus são feitos cada vez mais sábios à medida em que eles obedecem às instruções de Deus. Mas aquele que afirma ser filho de Deus e ainda assim não aceita nem o ensino positivo, que é a instrução, e nem a repreensão de Deus na sua palavra, quem não aceita a instrução de Deus na sua palavra, quem se diz filho de Deus, mas não aceita a instrução de Deus na sua palavra, quem se diz filho de Deus, mas não aceita a repreensão de Deus na sua palavra, essa pessoa não é filho de Deus. Essa pessoa é um escarnecedor, é um zombador. E de quem essa pessoa zomba? De quem ela escarnece? Do próprio Deus. Aquele que afirma ser filho de Deus, mas não aceita instrução, não aceita a repreensão de Deus, essa é uma pessoa que escarnece de Deus, é uma pessoa que zomba de Deus. É uma pessoa que chama a Deus de Pai, mas não o trata como tal. É uma pessoa que chama a Jesus de Senhor, mas não trata Jesus como Senhor. E esses dias eu estava ouvindo uma pregação e o pregador disse que Pedro gostava de falar coisas incongruentes, coisas contraditórias. Jesus está falando acerca da sua crucificação, de que ele vai ser crucificado, e Pedro diz, não, Senhor. É uma contradição, porque se Jesus é Senhor, tu não pode dizer não a ele. É uma afirmação contraditória. Não, Senhor. Ele é Senhor, tu só pode dizer sim a ele. Quem chama Jesus de Senhor, mas não o trata como tal, está escarnecendo de Jesus, está zombando de Jesus. Quem chama a Deus de Pai, mas não o trata como tal, escarnece de Deus e zomba de Deus. O que você é? Você é um filho de Deus? Que obedece à vontade dele e aceita as suas repreensões? Ou você é alguém que zomba de Deus, que escarnece de Deus, ao recusar-se a obedecer e se rebela contra as suas repreensões? O que você faria se o teu filho, se a tua filha escarnecesse de você e zombasse de você? O que você faria se o teu filho, se a tua filha não tratasse você como pai, não tratasse você como mãe? Chamasse você de pai, mãe, quando tem alguma necessidade, diz, pai, mãe, me ajuda aqui, mas na hora de obedecer não trata o pai como pai e não trata a mãe como mãe. O que você faria com esse filho, com essa filha? Não chega aos pés daquilo que Deus fará com aqueles que o chamam de pai, mas zombam dele e escarnecem dele.
A zombaria dos escarnecedores habita o coração deles e se manifesta por meio das suas palavras. E é por isso que o versículo 2 fala exatamente disso. Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Nós falamos com os nossos lábios aquilo que está no nosso coração. Isso nós já vimos em Provérbios e o próprio Jesus afirma isso. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós falamos com os nossos lábios aquilo que está no nosso coração. E como consequência, nós vamos nos fartar com o resultado prático das nossas palavras. Ou o bem, ou a violência, desejada pelos zombadores, pelos escarnecedores. Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Eu vou me fartar daquilo que eu falo. Eu vou me fartar daquilo que está no meu coração. Se o meu coração transborda com coisas boas, com aquelas coisas que Deus ama, as minhas palavras vão refletir isso. E é disso que eu vou me fartar. Eu vou me fartar de coisas boas. Mas se meu coração está cheio de zombaria, cheio de escarnecimento contra Deus, eu vou me fartar disso mesmo, de zombaria, de escarnecimento. Eu vou colher a violência que eu planto com as minhas palavras. E por isso mesmo o sábio, ele preserva a si mesmo ao não dar vazão a uma tagarelice sem razão. Versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. O sábio preserva a si mesmo ao não dar vazão a uma tagarelice sem razão. Não fica falando coisas por falar. O sábio só fala quando é necessário que ele fale. Ele só fala quando as suas palavras são necessárias, quando as suas palavras ajudarão as pessoas. Fora isso, ele não fica falando. Ele não fica abrindo a sua boca. O Filho de Deus evita o pecado de ser um tagarela, por pelo menos de duas formas diferentes. Em primeiro lugar, ele se esquiva de tratar de assuntos que ele não compreende pela falta de contexto. Tem assuntos que nós não compreendemos. Tem assuntos que nós não entendemos. E se eu não entendo, para que eu vou tentar falar aquilo que eu não entendo? Eu só vou falar estupidez, né? Porque eu não entendo o assunto. Como é que eu vou tratar de um assunto de forma inteligente se eu não entendo daquele assunto? Ou talvez eu até entenda do assunto, mas eu não sei o contexto daquele caso particular. Eu só sei aquilo que me disseram, mas eu não conheço de fato o contexto onde as coisas aconteceram. Então por que eu vou dar a minha opinião se eu não conheço o contexto? Então o Filho de Deus evita o pecado de ser um tagarela, evita a consequência de se destruir por meio de palavras que não têm sentido e não têm razão, e, em primeiro lugar, se esquivando de tratar de assuntos que ele não compreende ou ao qual ele não tem acesso ao contexto completo. E, em segundo lugar, ele se recusa a tratar de temas particulares, de assuntos que não são efetivamente de interesse público. Por exemplo, estamos nós aqui. O que nós devemos tratar? Do que nós devemos conversar?
Nós devemos tratar e conversar acerca daqueles temas que são de interesse nosso. Isso quer dizer que a gente não vai ficar falando mal do irmão que não veio no culto, né? Porque não diz respeito a nós. O irmão que não veio no culto, ele não está aqui, logo, a gente não deve falar nada acerca dele. Não é de interesse nosso, real, falar de alguém que não está presente no nosso meio. E se eu acho que alguém me fez mal, se eu acho que alguém me prejudicou, não cabe a mim ficar falando a vocês acerca disso, não cabe, se vocês acham também que alguém prejudicou vocês, não cabe a vocês ficar falando isso de mim, fazendo fofoca, porque isso não diz respeito, o problema que eu tenho com alguém não diz respeito a vocês, e o problema que vocês têm com outra pessoa não diz respeito a mim. O problema que eu tenho com uma pessoa diz respeito apenas a mim e àquela pessoa com a qual eu tenho problema. Então, as duas formas pelas quais o Filho de Deus evita o pecado de ser um tagarela, evita o pecado de ficar falando coisas, de abrir muito os seus lábios e acabar se destruindo. A primeira é se esquivando de tratar de assuntos que não compreende ou que não tem acesso ao contexto. E, em segundo lugar, se recusando a tratar de temas particulares, de assuntos que não são efetivamente de interesse público, do interesse de nós que estamos aqui. Mas os tagarelas, aqueles que não conseguem ficar um minuto sequer de boca fechada, esses destroem a si mesmos. Eles destroem os outros, mas eles destroem a si mesmos. E aqueles que destroem a si mesmos jamais vão conseguir experimentar as coisas boas que Deus criou. Mas além disso, se queremos receber de Deus o bem, se queremos receber de Deus as coisas boas, se queremos receber de Deus a bênção, nós devemos trabalhar em direção a este bem desejado. Versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Se nós queremos receber de Deus o bem, nós devemos trabalhar em direção a este bem desejado. Quando nós falamos aqui de bem, nós nos referimos àquilo que é contrário ao mal. Este bem pode ser um bem material, alguma bênção material que nós desejamos, mas também pode ser qualquer outra bênção que Deus promete aos seus filhos. De nada adianta sonharmos e desejarmos alguma bênção da parte de Deus, se não trabalharmos diligentemente em direção a essa bênção. Nós temos que entender aqui o trabalho diligente em direção à bênção que nós queremos receber de Deus como um ato de fé. Nós reconhecemos que nós, de nós mesmos, não somos capazes de conquistar essa bênção que tanto desejamos. E o que nós fazemos então? Nós oramos a Deus para que Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos conceda a bênção que tanto desejamos. E então, mesmo reconhecendo que não está em nós a capacidade para conquistar o que queremos de Deus, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Por exemplo, eu quero construir uma casa. Eu quero construir uma casa. Mas eu não tenho condições financeiras para construir uma casa agora. Eu não tenho dinheiro para construir. Só um milagre de Deus me permitiria conquistar essa bênção. Só um milagre de Deus me permitiria construir uma casa, ou então comprar uma casa, tanto faz. O que eu faço?
eu oro a Deus pelo milagre. Eu oro a Deus para que Ele me abençoe com uma casa. E depois de orar, eu começo a economizar o pouco de dinheiro que eu tenho. É isso que eu faço. Eu oro para que Ele me abençoe com uma casa e então começo a economizar o pouco de dinheiro que eu tenho. Mesmo que sabendo que se eu economizar mensalmente o pouco dinheiro que eu tenho, eu vou levar 100 anos até conseguir construir a minha casa. Mas é isso que eu faço. Porque se de fato eu já tivesse dinheiro para construir a casa agora, eu não precisaria orar a Deus, né? Eu só estou orando a Deus exatamente porque eu sei que na minha economia, eu vou levar 100 anos para construir aquilo que eu desejo. É por isso, então, que eu oro a Deus. Mas eu não apenas oro a Deus. Eu oro a Deus e eu economizo o pouco de dinheiro que eu tenho, para que eu possa ter como construir. Vocês conseguem perceber como o ato de economizar, mesmo em pequeníssima quantidade, é um ato de fé? Porque o que adianta eu orar a Deus para que Ele me dê condições de construir uma casa, mas eu fico desperdiçando o meu dinheiro com coisas que não valem nada? O que Deus pensaria de uma pessoa assim? Eu oro a Deus, Senhor Deus, por favor, me ajude a construir a minha casa. Mas daí, eu poderia jantar aquilo que eu tenho em casa, preparado, mas eu prefiro gastar 50, 60 pila comprando uma pizza pelo iFood. Não era necessário. Tinha comida em casa para comer, mas eu resolvi desperdiçar R$60. Esse desperdício de R$60 demonstra que eu não tenho fé na oração que eu faço a Deus. Eu não estou trabalhando em direção àquilo que eu desejo receber de Deus. Eu sei que se Deus não fizer um milagre, essa economia pequena jamais vai me dar uma casa nova. Mas ainda assim eu começo a economizar, demonstrando com essa atitude prática que eu confio que Deus vai fazer um milagre a meu favor e assim eu vou conquistar a bênção de uma casa própria. Essa é a forma como eu entendo aquele dito de Jesus lá no Evangelho de Marcos. Jesus afirmou o seguinte, em Marcos 11, 23 e 24. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será dito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. É dessa forma que eu interpreto essa passagem aqui. O que significa para nós pedirmos uma bênção a Deus, crendo que nós já a recebemos? Não significa orar apenas uma vez e esquecer o assunto, como alguma vez eu ouvi numa pregação no YouTube. A pessoa estava dizendo que, quando Jesus estava ensinando isso em Marcos 11, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, tu tem que orar e tem que esquecer que tu orou, porque tu tem que agir como se já tivesse recebido. E se tu já recebeu, tu não vai continuar orando por aquilo que já recebeu. Então tu oras apenas uma vez e depois esquece o assunto. Mas não é isso o significado. Orar apenas uma vez e então esquecer o assunto entra em conflito com aquilo que Jesus ensinou lá no Evangelho de Lucas. Que nós devemos orar com insistência. Mesmo quando parece que Deus tem má vontade para conosco. A gente tem que entender que Jesus não está dizendo que Deus está com má vontade, mas parece a nós que Deus está com má vontade. Parece a nós que Deus é aquele amigo que não quer se levantar para nos dar os pães.
Parece a nós que Deus é aquele juiz injusto que não está a fim de julgar a nossa causa. Mas nós devemos continuar insistindo. Devemos orar com insistência, mesmo quando parece que não estamos sendo ouvidos por Deus. Mas o que significa, então, pedirmos uma bênção a Deus, crendo que nós já a recebemos? Significa orar continuamente a Deus pela bênção desejada, e então tomar os passos práticos que são possíveis caso eu já tivesse recebido a bênção. Então, mesmo que eu não tenha os recursos financeiros para construir a minha casa, eu vou agir como se eu já os tivesse, e eu vou economizar o pouquinho que eu tenho. Eu vou fazer uma economia mensal com o objetivo. Talvez um casal de filhos de Deus gostaria de ter filhos, mas alguma doença os impede. O que eles fazem, então? Eles continuam orando a Deus por um milagre, mesmo que pareça que Deus não está ouvindo a oração, e então eles tomam os passos necessários para cuidar dos filhos como se eles já tivessem nascido. Nós sabemos que criar filhos custa dinheiro. Né? Tem os cuidados médicos e tudo mais, tem as roupas, as fraldas, todas as coisas que envolvem criação de filhos. Eu quero ter filhos, mas eu não posso ter. Eu oro a Deus e eu me preparo para a resposta de Deus. Eu vou me preparar financeiramente para quando eu tiver filhos. Eu vou me preparar emocionalmente para quando eu tiver filhos, porque os pais pagam uma carga emocional para cuidar dos seus filhos, né? Para criar os seus filhos. Eu vou me preparar, então, financeiramente, eu vou me preparar emocionalmente, e eu vou também me preparar espiritualmente. Para que quando Deus fizer um milagre e os filhos nascerem, o casal saiba como educar os seus filhos na doutrina e na administração do Senhor. É a mesma situação da casa, né? Eu vou levar 100 anos para conseguir construir a minha casa, mas mesmo assim eu vou economizar esse tantinho como um ato de fé. Eu não consigo ter filhos. Eu vou orar a Deus e eu vou me preparar para quando os filhos vierem. Eu vou agir como se eu já estivesse grávida. Eu vou me preparar para quando os meus filhos nascerem. Ou se alguém gostaria de ter uma família e filhos, mas não existe nenhum pretendente, não existe nenhuma pretendente. O que deve ser feito, então? Orar a Deus continuamente por um cônjuge, por uma esposa, por um esposo, ainda que pareça que Deus não esteja ouvindo a oração. E então se preparar emocionalmente, espiritualmente e financeiramente para a vida de casado. Porque do contrário, vai parecer a Deus que eu não desejo tanto aquilo que eu estou pedindo, né? Porque afinal de contas, eu não estou me preparando para aquilo que eu desejo. Talvez você esteja surpreso com esse tipo de interpretação e aplicação, mas de que outro modo você poderia demonstrar que de fato crê numa resposta positiva às orações que você faz a Deus? Como você poderia, de fato, orar a Deus e crer que já recebeu aquilo que está pedindo a Deus?
se queremos receber de Deus o bem, mesmo sabendo que apenas Deus pode nos conceder essa bênção, nós devemos nos esforçar e trabalhar com diligência em direção à promessa que nós queremos receber de Deus como bênção. A gente poderia também pensar com relação ao emprego. Eu queria ter um emprego melhor, eu queria ter um emprego que pague melhor, eu queria ter um emprego que eu não precisasse me matar tanto trabalhando. Então, pede a Deus esse emprego e estuda. Se prepare para um emprego melhor. Devemos nos esforçar e trabalhar com diligência em direção à promessa de Deus que nós queremos receber como bênção. Mesmo sabendo que nada depende de nós. Nada depende de nós. Por mais que nós nos esforcemos, nós mesmos não vamos conseguir conquistar aquela bênção. Mas ainda assim, nós vamos trabalhar em direção a ela, confiando que Deus vai nos responder positivamente às orações que fazemos a Ele. Quais são as promessas de Deus para os seus filhos que você gostaria de receber do teu Pai Celestial como bênção? Quais são as promessas de Deus que você gostaria de receber de Deus como bênção? Quais são as coisas boas que Deus criou, pelas quais você tem fome e sede? Quais são as coisas que você quer estar satisfeito, que você quer que Deus te satisfaça com essas coisas? Coloque tudo em oração diante de Deus e então, considerando as tuas circunstâncias atuais, tome os passos práticos em direção à bênção que você deseja receber de Deus. Porque se nós não trabalharmos com fé na direção da bênção que desejamos, coisa alguma nós vamos alcançar de Deus. A alma do preguiçoso deseja. Ele sonha, ele deseja, ele tem fome, ele tem sede das coisas boas de Deus. Mas ele é preguiçoso. Ele fica apenas no desejo e nada mais. E por isso ele não alcança coisa alguma. Mas a alma dos diligentes se farta. E em tudo isso, enquanto nós trabalhamos diligentemente em direção à bênção que queremos receber de Deus, nós jamais devemos tolerar e nem fazer uso da mentira e do engano. Versículo 5. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Ao ímpio, ao pecador, parece que a mentira e o engano formam um atalho em direção à sua tão desejada bênção. E nós já percebemos isso. Tantas coisas que seriam mais fáceis para nós se nós mentíssemos, né? Se nós enganássemos. Tantas coisas seriam mais fáceis. Para o ímpio, para o pecador, a mentira e o engano parecem como que um atalho em direção à bênção desejada. Mas tudo o que a mentira e o engano produzem é vergonha e confusão. Na semana passada nós vimos que as consequências naturais das nossas ações, sejam elas boas ou más, constituem parte da recompensa de Deus
sobre nós e sobre todas as pessoas. Então, o exemplo que eu dei foi o do casamento. Eu sou casado. Mas aí eu trato mal a minha mulher. Não vai ser surpresa se eu descobrir que ela está tendo caso com um homem que trate ela bem. E não vai ser surpresa se ela quiser se separar de mim para ficar com um homem que trate ela bem. Por quê? Porque nenhuma mulher quer ser tratada mal, né? Então, o meu castigo por tratar a minha mulher mal é a ruína do meu casamento, é a destruição da minha família. Nós vimos isso na semana passada. As consequências naturais das nossas ações, sejam elas boas ou más, constituem parte da recompensa de Deus sobre todas as pessoas, sobre os seus filhos e sobre os ímpios. Por isso é que o Filho de Deus não se deixa enganar pelo falso atalho prometido pela mentira e pelo engano. Porque o Filho de Deus sabe que qualquer forma de impiedade, que é qualquer tipo de pecado, no qual está incluído aqui a mentira e o engano, ainda que produza o resultado desejado, junto com o resultado desejado, a mentira, o engano, trarão consigo a destruição do próprio pecador. Porque como as pessoas gostam de dizer, a mentira tem perna curta. É impossível enganar todas as pessoas a todos os momentos. Porque eu sempre vou ter que estar criando uma nova mentira para sustentar aquela mentira anterior. Eu conto a minha primeira mentira, tá bom? Mas aí alguém me pergunta alguma coisa que, se eu responder com verdade, vai demonstrar que aquilo que eu falei antes era mentira. Então eu tenho que criar uma segunda mentira, e depois uma terceira, uma quarta, uma quinta. Daqui a pouco eu vou estar vivendo tantas mentiras que eu não me lembro mais da realidade de fato, e vai ser impossível viver neste mundo, que vai ser uma rede tal de mentiras que vai ficar claro para todas as pessoas que eu estava mentindo o tempo inteiro. Por isso, o Filho de Deus não se deixa enganar pelo falso atalho prometido pela mentira e pelo engano. Sim, a mentira e o engano, eles podem ajudar a acelerar a bênção que nós desejamos. Mas junto à bênção desejada, vai vir também os problemas. Vai vir também a destruição. Versículo 6. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. O Filho de Deus sabe que qualquer impiedade praticada não vai ficar impune, e que a punição do pecado é a morte do próprio pecador. Morte física e depois morte eterna. Dessa forma, o Filho de Deus trabalha em direção à bênção desejada, não de qualquer forma, mas sempre segundo a justiça de Deus, sempre praticando aquilo que é justo diante de Deus. Por quê? Porque o estilo de vida justo que Deus determinou para os seus filhos é o único caminho certo em direção à bênção e à segurança eterna ao lado de Deus. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Então nós devemos viver esse estilo de vida justo que Deus determinou para os seus filhos, que é o único caminho certo e seguro para recebermos a bênção de Deus. E um dos primeiros passos no estilo de vida justo que Deus determinou para os seus filhos é reconhecer que muito mais do que os bens materiais, mais importante é ser rico para com Deus. Versículo 7. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Muito mais importante do que os bens materiais, muito mais importante do que ser rico,
do ponto de vista material, do ponto de vista monetário. Muito mais importante do que isso é ser rico para com Deus. Há alguns que se fazem de ricos não tendo nada, e outros que se fazem de pobres que têm muitas riquezas. Nós devemos demonstrar a riqueza de caráter que apenas os filhos de Deus podem ter por meio da ação do Espírito Santo nas suas vidas. A riqueza material, a riqueza financeira, monetária, quando não acompanhada de um caráter santo, de um caráter justo, é reputada por Deus como a maior e mais trágica pobreza. Alguém em algum lugar disse que a pessoa mais pobre do mundo é aquela que tem apenas dinheiro. A pessoa mais pobre do mundo é aquela que tem apenas dinheiro. Deus considera os ricos que não são justos, Deus considera os ricos que não são santos como as pessoas mais pobres de todo o mundo. Por outro lado, para Deus não existe pessoa mais rica do que aquela que demonstra ter um caráter santo, um caráter justo, ainda que essa pessoa não tenha bem material algum. Esse é um dos primeiros passos que nós devemos dar no estilo de vida que Deus determinou para os seus filhos. A compreensão de que a riqueza de um caráter justo e santo vale muito mais do que bens materiais. Isso não quer dizer que a gente vai escolher entre ser justo e santo e ter bens materiais. Não é isso. A questão é que o que vale mais não são os bens materiais. O que vale mais não é a riqueza material. O que vale mais é a riqueza de um caráter santo e justo. Esse é um dos primeiros passos. Esse é o primeiro passo que nós damos no estilo de vida justo que Deus determinou para os seus filhos. O segundo passo é a compreensão de que não importa as nossas condições. Cada um enfrenta problemas e dificuldades próprias. Versículo 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. O exemplo dado nesse provérbio aqui contrasta, faz uma comparação entre a riqueza com a pobreza. O rico, ele tem tanto dinheiro, ele tem dinheiro suficiente para pagar o seu resgate, caso ele seja sequestrado. Se ele for sequestrado, ele tem dinheiro suficiente para pagar o seu resgate. O pobre, por outro lado, ele não precisa se preocupar com isso. O pobre não ouve ameaças. Ninguém vai sequestrar um pobre para cobrar dele um resgate de R$1 milhão. Né? O cara é pobre. O cara não tem nem 100 pila para pagar pelo resgate dele. O pobre, quando olha para o rico, apenas percebe as vantagens que o dinheiro traz. Mas não percebe que o rico, por ser rico, sempre vai estar à mercê daqueles que ameaçam a sua vida em troca do pagamento de algum resgate. Por outro lado, o rico muitas vezes não consegue nem imaginar quantas privações o pobre é obrigado a suportar. Obviamente, isso não significa que os problemas que os ricos enfrentam são equivalentes às dificuldades
são equivalentes em nível de dificuldade com os problemas sofridos pelos pobres. Porque todos nós sabemos que é muito mais fácil se ver livre dos problemas quando o dinheiro não é um problema. Né? Se para mim dinheiro não é problema, é muito mais fácil me ver livre dos outros problemas. Mas a questão não é essa. A questão aqui não é tentar equiparar os problemas enfrentados pelos ricos com os problemas enfrentados pelos pobres. A questão é que não importa a circunstância pessoal de cada um. Todos enfrentamos problemas. Uns são maiores, outros são menores. Mas ainda assim, todos enfrentamos problemas e dificuldades. Logo, aquela visão triunfalista da agora já antiga teologia da prosperidade e da recém-chegada teologia do coaching, que ensinam que a vida do Filho de Deus deve ser isenta de problemas, de dificuldades, essa visão triunfalista cai por terra, porque todas as pessoas têm os seus problemas. É impossível viver neste mundo sem ter problemas. A gente pode dar alguns exemplos. O Filho de Deus, sendo solteiro, ele enfrenta certas dificuldades que são inerentes à sua condição de solteiro. Mas ele jamais deve imaginar que aqueles que são casados também não enfrentem problemas que são inerentes à sua condição de casados. E vice-versa. Os casais que por alguma razão não conseguem ter filhos enfrentam dificuldades e tristezas, mas jamais devem imaginar que os casais que têm filhos não enfrentam dificuldades e tristezas do mesmo modo. Porque o que tu faz quando de repente o teu filho adolescente diz que não quer mais te obedecer e que ele quer se relacionar com aquele rapazinho, no caso agora pensando numa filha adolescente, aquele rapazinho que não é crente que ela conheceu? Como é que um pai e uma mãe crente tratam disso? É uma situação difícil, né? É uma situação triste. Quer dizer, então, todos, não importa a nossa circunstância, não importa onde nós estamos na vida, todos nós enfrentamos problemas. O solteiro enfrenta problemas por ser solteiro, o casado enfrenta problemas por ser casado, aqueles que não têm filhos enfrentam tristezas por não terem filhos, aqueles que têm filhos enfrentam tristezas por causa dos seus filhos. A nossa tendência é sempre olhar para o vizinho e pensar que o gramado da casa dele é mais verde. E talvez até seja mais verde. Mas o que a gente não percebe é que, pelo fato do gramado dele ser mais verde, ele enfrenta problemas que muitas vezes nós nem compreendemos. Então, cada um tem os seus problemas. Não importa a circunstância, não importa o momento em que nós estamos vivendo, cada um enfrenta problemas e dificuldades que são inerentes à sua condição. O segundo passo no estilo de vida justo que Deus determinou para os seus filhos, então, é essa compreensão. É a compreensão de que não importa as nossas condições, cada um enfrenta problemas e dificuldades próprias que são inerentes às condições que vive. Ninguém está isento de dificuldades, ninguém está isento de problemas, ninguém está isento de tristezas. O terceiro passo no estilo de vida justo que Deus determinou para os seus filhos é a certeza de que não importam as nossas circunstâncias e dificuldades, Deus sempre cumprirá o seu bom propósito em nós. Versículo
9, a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Aqui a luz do justo tem o sentido de a qualidade de vida que o justo vive. A qualidade de vida que o justo vive traz alegria, mas a candeia dos ímpios, a luz dos ímpios vai se apagar. A qualidade de vida deles vai ser algo que vai de mal a pior. Não importa as nossas circunstâncias e dificuldades, Deus sempre vai cumprir o seu bom propósito em nós. E aqui nós devemos entender que o bom propósito de Deus para nós nem sempre coincide com o propósito que nós temos para nós mesmos. E a gente até pode ficar triste quando a gente pensa isso. A gente pode ficar triste quando a gente percebe que nem sempre os bons propósitos de Deus coincidem com os nossos, com os propósitos que nós temos para nós mesmos. Porque de repente a gente vai pensar, bom, mas eu estou orando por aquilo, eu estou fazendo aquilo que tu falou na pregação, eu estou orando por aquilo, eu estou me preparando para receber aquela bênção de Deus, mas e se o propósito que Deus tem para mim não coincide com esse propósito que eu tenho para mim? A gente começa a ficar triste quando a gente começa a pensar nisso. Mas a verdade, isso é bom. É bom. Sabe por quê? Porque Deus é muito mais sábio do que nós. E por isso mesmo nós não experimentaríamos tanta alegria se os nossos propósitos se cumprissem no lugar dos propósitos de Deus. Em última instância, os propósitos que Deus tem para nós são aqueles que vão nos trazer o maior nível de alegria possível. E aqui a gente considera não apenas a nossa vida nesse mundo, mas a vida como um todo, que engloba a eternidade. Se nós conseguíssemos cumprir os propósitos que nós temos para nós mesmos, talvez nós fôssemos, talvez nós sentíssemos algum nível de alegria, mas esse nível de alegria ficaria muito aquém do nível de alegria e contentamento que nós vamos experimentar quando Deus cumprir os seus propósitos em nós. Por isso, versículo 9, a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Esse é o terceiro passo no estilo de vida justo que Deus determinou para os seus filhos. A certeza de que não importam as nossas circunstâncias e dificuldades, Deus sempre vai cumprir o seu bom propósito em nossas vidas. O quarto passo no estilo de vida justo que Deus determinou para os seus filhos é que sempre devemos buscar a determinação de Deus para nós na sua palavra. Versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Nós devemos buscar a determinação de Deus para nós na sua palavra. E nós buscamos essa determinação de Deus por meio do estudo e leitura da palavra, por meio do assentar-se para ouvir a pregação da palavra de Deus. E nós também buscamos a determinação de Deus para nós, a sua palavra, quando nós nos aconselhamos com aqueles que nos pregam a palavra de Deus. Mas para isso, é necessário que nós abandonemos a soberba. É necessário que nós deixemos de ser soberbos e orgulhosos. É necessário que nós deixemos de pensar que nós não precisamos de nada e nem de ninguém. É necessário que nós reconheçamos que nós precisamos de Deus e que nós precisamos de uns dos outros. A gente pode dar um exemplo aqui. Por exemplo, repetitivo demais, né? A Bíblia ordena que nós
ajudemos uns aos outros. Né? Paulo, quando ele está escrevendo, ele diz que muito mais do que ajudar os incrédulos, nós devemos ajudar aqueles que são da fé, aqueles que estão passando alguma necessidade. Só que de nada adianta a palavra de Deus me afirmar isso, se quando qualquer um de nós estiver passando por alguma necessidade e nós tivermos vergonha de afirmarmos que estamos passando por alguma necessidade. Digamos que eu esteja passando por alguma necessidade, eu não tenho mais condição de me alimentar, eu não tenho dinheiro mais para comprar alimentos. Mas aí eu fico com vergonha de afirmar isso. O que é essa vergonha senão a soberba? O que é essa vergonha senão um orgulho? Porque talvez vocês estivessem muito dispostos a me ajudar. Mas como é que vocês vão me ajudar se vocês não sabem que eu preciso de ajuda? Né? Depois de meses vocês vão dizer: bah, João, olha, se tu tivesse dito, a gente teria te ajudado. Eu vou dizer: pois é, mas eu era muito orgulhoso para dizer que eu estava precisando de ajuda. É necessário que nós abandonemos a soberba, é necessário que nós abandonemos o orgulho. A soberba apenas aumenta os nossos problemas por causa das contendas que nós acabamos criando. Porque quando nós somos soberbos, quando nós somos orgulhosos, nós não abaixamos a bola para ninguém. E daí a gente acaba criando problemas, criando contendas, discussões, seja em casa com a família, seja na rua com os vizinhos, seja no trabalho com os colegas de trabalho. Não importa, a gente vai estar sempre no meio de brigas, sempre no meio de contendas. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, porque nós somos soberbos. A soberba apenas aumenta os nossos problemas por causa das contendas que acabamos criando quando nós rejeitamos a determinação sábia de Deus para nós. O quarto passo no estilo de vida justo que Deus determinou para os seus filhos, então, é sempre buscar a determinação da palavra de Deus para nós nas circunstâncias em que nós estamos vivendo. O quinto passo no estilo de vida que nós devemos viver, no estilo de vida justo que Deus determinou para nós, é que é o reconhecimento de que as bênçãos conquistadas por meios ilícitos e pecaminosos, elas se desfazem tão rapidamente quanto surgiram. Versículo 11: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A palavra vã aqui, que vem de vaidade, sempre quando a palavra de Deus fala de vaidade, ela não se refere àquilo que nós chamamos de vaidade. Quando nós dizemos: fulano de tal é vaidoso, fulano de tal é vaidosa, é porque aquela pessoa se preocupa muito com a sua aparência. Mas quando a palavra de Deus fala de vaidade, fala de coisas vãs, não é nesse sentido, é de coisas que simplesmente não importam. De coisas que, na verdade, não importam, não porque elas são sem importância, elas não importam, na verdade, porque elas são ofensivas a Deus. Então, a riqueza de procedência vã diminuirá. A riqueza que é conquistada por meio do pecado, por meio daquelas coisas que ofendem a Deus, ela vai diminuir. Ela vai ir rápido. Mas ela vai ir rápido também. O pecado pode, nós já afirmamos isso, o pecado pode muitas vezes acelerar a chegada da bênção que nós tanto esperamos. O pecado pode acelerar. O pecado pode construir um atalho até essa bênção.
Mas além de trazer consigo a justa retribuição de Deus como consequência natural do pecado em si, se eu usei a mentira para conquistar aquela bênção, em algum momento aquela mentira vai me alcançar? Se eu usei o engano vai me alcançar? Se eu usei o crime vai me alcançar? Além disso, a bênção conquistada com a ajuda do pecado, ela logo vai embora. E ela vai mostrar a sua verdadeira face. A face de uma maldição. Não vale a pena, então, fazer uso do pecado para acelerar a chegada da bênção que nós tanto esperamos. Mas por que alguém, especialmente um filho de Deus, se sentiria tentado a pecar para conquistar uma bênção? Por que um filho de Deus se sentiria tentado a pecar para conquistar uma bênção? Por aquilo que está no versículo 12. A esperança adiada desfalece, entristece o coração. Mas o desejo atendido é árvore de vida. Por que então o Filho de Deus se sentiria tentado a pecar para conquistar a bênção? Porque a esperança que é continuamente adiada entristece o coração. E a tristeza de coração é muito difícil de ser carregada e suportada. Você ora a Deus dia após dia, mês após mês, ano após ano, e então você toma os passos necessários para estar pronto para receber a bênção como se já a tivesse recebido. E daí, de repente, parece que você vai receber aquilo que tanto pediu. Mas não, a bênção é adiada mais uma vez. E ela é adiada mais uma vez. E a esperança que você tinha é adiada mais uma vez. E mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Parece que Deus não escuta a oração. Parece que Deus não está nem aí para a tristeza que cada vez domina o teu coração. Quem suportaria ver a sua esperança sendo continuamente adiada? Dia a dia, mês a mês, ano a ano. Quem suportaria ter o seu coração magoado, entristecido, toda vez que parece que vai, e daí adiado mais uma vez? E então o pecado se apresenta como uma última esperança para que você conquiste aquilo que tanto deseja. Você se sentiria tentado a usar o pecado. Você se sentiria tentado a usar o pecado. Afinal de contas, você não aguenta mais a tristeza de ver a tua esperança sendo continuamente adiada. E nada poderia renovar as tuas forças, como uma árvore de vida, como ver o teu desejo atendido. Mas mesmo nessas horas de grande dúvida, de grande tentação, de grande confusão, o Filho de Deus deve lembrar-se que morrerá eternamente aquele que despreza a palavra de Deus, que condena o pecado. A palavra de Deus condena o pecado e morrerá eternamente aquele que despreza a palavra de Deus. Versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O galardão de Deus, a bênção de Deus, pertence aos seus filhos. Pertence àqueles que temem os mandamentos de Deus e os obedecem.
Então, naquelas horas de grande dúvida, tentação e confusão, quando você não consegue mais aguentar ver a sua esperança sendo adiada e continuamente adiada, se lembre que o galardão de Deus, a bênção de Deus, pertence aos seus filhos, pertencem àqueles que temem os mandamentos de Deus e os obedecem. Se lembre de que morrerá eternamente aquele que despreza a palavra de Deus. Não há nada de errado em desejar com todas as forças alguma bênção de Deus, mas a tua fonte de vida não deve ser a bênção em si, mas aquele que abençoa, Deus, o teu Pai. Versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. A tua resolução deve ser a seguinte: se não for por meio da obediência aos mandamentos de Deus, eu não quero aquela bênção que eu tanto desejo. A sabedoria de Deus deve te influenciar de tal modo que você se permitirá desviar. Ou melhor, a sabedoria de Deus deve te influenciar de tal modo que você não se permitirá desviar para as armadilhas do pecado. Ainda que o pecado pareça ser a única forma de conquistar a bênção que você tanto deseja. A sabedoria de Deus deve te influenciar de tal modo que você não se permita desviar para as armadilhas do pecado, nas quais existe apenas a morte eterna. Versículo 15. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Você deve começar a enxergar essa vida a partir do ponto de vista de Deus, e não mais do ponto de vista dos pecadores que escarnecem de Deus, dos pecadores que zombam de Deus. Do ponto de vista da eternidade, somente o bom entendimento que nos é dado pelo conhecimento da sabedoria de Deus é que pode nos favorecer e nos dar aquilo que efetivamente é bom. Mas a infidelidade e a prevaricação contra Deus conquista apenas o juízo, o justo castigo que traz sofrimento àqueles que escarnecem de Deus. Por isso mesmo, filho de Deus, por ser prudente, ele sempre vai se portar conforme o conhecimento que a sabedoria de Deus lhe deu. Versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O filho de Deus será prudente, e na sua prudência ele vai se portar conforme o conhecimento que a sabedoria de Deus lhes deu. Mas os insensatos, escarnecedores de Deus, eles vão demonstrar toda a sua loucura espiritual, tentando conquistar as bênçãos de Deus por meio do pecado, tentando conquistar aquilo que é bom por meio daquilo que é mal. Versículo 17. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Por serem pregadores da maldade, aqueles que tentam conquistar as bênçãos de Deus com o pecado receberão o mal por eles praticado. Eles pregam a maldade porque eles vivem a maldade. Eles pregam a maldade porque eles praticam a maldade, e eles receberão o mal que eles praticaram. Mas o embaixador fiel a Deus neste mundo receberá o bem. Aquele que se porta como um embaixador fiel de Deus, que se porta de forma digna como um filho de Deus neste mundo, esse receberá o bem. Versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O que rejeita a instrução de Deus, escarnecendo dele, vai receber afronta e pobreza como castigo. Mas aquele que se deixa repreender por Deus, será por ele honrado. Percebe aqui que o versículo 18, ele está retomando o vocabulário do versículo 1. O versículo 1 diz: o filho sábio atende à instrução.
mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Versículo 18, pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão, instrução e repreensão são citados no versículo 1 e no versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. E qual será essa honra que o Filho de Deus receberá? Versículo 19. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. A honra que Deus concederá àqueles que lhe obedecem, depois de toda a sua aprovação, será aquela esperança que por tanto tempo estava sendo adiada indefinidamente. Aquela esperança lá do versículo 12, que estava sendo adiada. A honra que Deus concede aos seus filhos será o não mais adiamento daquela esperança, será o desejo concedido. O coração dos filhos de Deus não estará mais triste pela esperança adiada, pois a sua alma estará cheia de prazer e alegria pela bênção há muito desejada e apenas agora recebida. Mas junto com esse prazer e alegria, o Filho de Deus deverá considerar a bênção que ele recebeu, levando em conta que para os insensatos e escarnecedores, o apartar-se do mal é uma abominação. O Filho de Deus terá recebido agora, depois de tanto tempo, aquela esperança que foi adiada, aquilo que ele tanto desejou. E daí ele vai olhar para si mesmo e ele vai perceber, nossa, eu tive que passar por tudo isso. Eu tive que passar por todos esses sofrimentos para receber aquilo que os outros receberam de forma tão rápida, por meio do mal que eles praticaram. E ao considerar isso, o Filho de Deus deve ter bem claro na sua mente que a bênção que Deus lhe deu tem muito mais valor do que aquela suposta bênção que foi obtida rapidamente com a ajuda do pecado, pelos ímpios e pelos escarnecedores de Deus. A bênção recebida agora tem muito mais valor do que aqueles que receberam a bênção há 10 anos atrás, com a ajuda do pecado. Por quê? Porque a bênção que Deus concede aos seus filhos fiéis e obedientes, de fato, abençoa. E foi conquistada com oração, com fé, com esforço, com a esperança que não se permitiu derrotar por tantos adiamentos. Mas qualquer vantagem que foi obtida pelo pecado, ela veio fácil. E ela vai fácil também. Ela vai fácil porque quando a gente conquista alguma coisa usando o pecado, a gente não dá valor àquilo que foi conquistado. A gente pode pensar nas pessoas que construíram uma fortuna com o seu próprio esforço, que trabalharam, se esforçaram, começaram pobres e terminaram a vida ricos. Essas pessoas dão valor àquilo que elas conquistaram porque elas sabem o quanto que elas sofreram para conquistar aquilo que elas têm. E é por isso que muitas vezes os filhos dessas pessoas, os netos dessas pessoas, colocam tudo a perder. Porque os filhos, os netos, eles não precisaram se esforçar.
Eles receberam tudo de mão beijada, como se diz. A bênção que Deus concede aos seus filhos, fiéis e obedientes, de fato, abençoa. Mas qualquer vantagem obtida pelo pecado é uma maldição disfarçada de bênção. E é por isso que o Filho de Deus deve conviver e ter comunhão com outros filhos de Deus, que sejam sábios, para que ele aprenda a sabedoria de sempre rejeitar o pecado, mesmo quando o pecado promete aquela bênção tão desejada. Versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O Filho de Deus deve ter comunhão com outros filhos de Deus que sejam sábios, para que para que ocorra uma realimentação da sabedoria. De repente, eu já cresci numa área, mas em outra área eu sou um pouquinho deficiente. E alguns de vocês cresceu na área na qual eu sou deficiente e é deficiente na área na qual eu cresci. Então, nós, vivendo em comunhão, nós conseguimos nos fortalecer uns aos outros. Porque eu fortaleço vocês na área em que eu sou forte, vocês são fracos, e vocês me fortalecem na área em que vocês são fortes e eu sou fraco. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Se o Filho de Deus mantiver comunhão com os tolos, com aqueles que escarnecem de Deus, com aqueles que buscam as coisas boas usando o pecado, o Filho de Deus vai aprender com os seus pecados, com os pecados daquelas pessoas. Essa é uma das razões pelas quais Deus determinou a existência da igreja. Porque é simplesmente impossível ser um filho de Deus isolado neste mundo. É simplesmente impossível viver como um discípulo de Jesus sem manter comunhão com outros que também sejam discípulos de Jesus. Porque se eu não mantenho comunhão com os discípulos de Jesus, eu estou mantendo comunhão com aqueles que não são discípulos de Jesus, eu vou começar a ser influenciado por eles, até que daqui a pouco eu sou semelhante a eles. E eu vou começar a buscar o bem usando o mal. E daqui a pouco não vai haver mais nenhuma diferença entre eu, que um dia me chamei de filho de Deus, e aqueles que efetivamente são filhos do diabo. Não vai haver nenhuma diferença. E então o meu final será a destruição. O companheiro dos tolos será destruído. E a bênção conquistada pelo pecado, ela se revelará como maldição que perseguirá os pecadores. Versículo 21, o mal perseguirá os pecadores. O mal aqui é o resultado das suas ações más. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. A bênção conquistada pelo pecado se revelará como maldição, como mal que perseguirá os pecadores. E os justos, que por tanto tempo se recusaram a pecar para conquistar a bênção, esses justos serão galardoados com o bem. Versículo 22. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A bênção que os filhos de Deus receberão será repassada aos seus filhos e aos seus netos. Vai ser uma bênção duradoura. Vai ser uma bênção que vai durar por gerações.
Mas a bênção conquistada pelo pecado vai abandonar os pecadores e ao longo das gerações será entregue aos justos. E para que não desperdice a bênção recebida de Deus, o Filho de Deus deve se fazer cada vez mais sábio. Versículo 23. O pobre do sulco da terra tira mantimento em abundância, mas aos que se consomem por falta de juízo. Aqui nós vemos uma pessoa que ela trabalha com diligência e ela consegue tirar alimentos com abundância do seu trabalho duro, do seu trabalho diligente. Mas existem outros que se consomem por falta de juízo. Existem outros que põem tudo a perder simplesmente porque lhes falta a sabedoria. Então, para que o Filho de Deus não desperdice a bênção que ele recebeu de Deus, o Filho de Deus deverá se fazer cada vez mais sábio. Aprendendo a sabedoria da palavra de Deus e colocando ela em prática. E para que os seus filhos não desperdicem a herança que receberão, os filhos de Deus deverão disciplinar os seus filhos. Porque tudo bem, agora você está se fazendo cada vez mais sábio para que você não desperdice a herança, a bênção que Deus te deu. E a palavra de Deus, nós acabamos de ler, que o homem de bem vai deixar uma herança para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, para os seus netos. Mas o que você pode fazer para que os teus filhos não desperdicem a bênção que Deus te deu e que você deixou a eles como herança? Versículo 24. O que não faz uso da vara odeia a seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. De nada adianta você se fazer cada vez mais sábio para não desperdiçar a bênção que Deus te deu, mas você permitir que o seu filho seja igual aos tolos, seja igual aos escarnecedores, que quando receber a herança que você deixar para eles, vai desperdiçar tudo. De nada adianta. Você se fez mais sábio, que bom, agora chegou a hora de você fazer com que os teus filhos sejam sábios. Você deve disciplinar o teu filho, você deve castigar o teu filho, você deve cumprir aquilo que está no versículo 1. O filho sábio atende a instrução do pai, você deve instruir o teu filho. E você deve repreender quando ele desobedece, você deve castigar quando ele desobedece, você deve disciplinar quando ele desobedece. Porque do contrário, a bênção que Deus te deu será desperdiçada. Não por você, mas pelo teu filho. Versículo 25. O justo come até saciar a sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. E então, depois de todo esse processo, depois de tudo isso, então o justo e a sua descendência serão abençoados e saciados por Deus. Mas os ímpios, eles não serão saciados e nem abençoados por Deus. Eles passarão necessidade. Eles conquistaram a bênção que tanto quiseram, eles conquistaram com o pecado. Mas eles vão passar necessidade. Eles não serão saciados. O apetite que eles tinham pelas coisas boas deste mundo era um apetite bom, mas eles usaram esse apetite de forma errada, como nós muitas vezes usamos o apetite de forma errada. Né? É bom comer, mas se eu comer demais, eu vou fazer mal para mim mesmo, para a minha saúde, eu vou passar mal hoje à noite porque eu enchi demais meu estômago e a longo prazo eu vou desenvolver doenças que vão acabar me matando. Então, o apetite é bom. O ter vontade de comer, o ter fome é algo bom. Agora, eu não posso pegar essa coisa boa e usar para o mal.
A fome que os ímpios tinham pelas coisas boas da vida era algo bom, mas eles usaram para o mal. E eles usaram o mal para tentar satisfazer a fome que eles tanto tinham. E por isso mesmo, eles não serão saciados. Eles até conquistaram a bênção, mas a bênção os abandonou. A bênção se mostrou como de fato ela era, uma maldição. Mas os filhos de Deus, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que se recusam a conquistar bênção alguma por meio do pecado, os filhos de Deus comerão até saciar a sua alma. Os filhos de Deus serão satisfeitos nos seus desejos e nos seus apetites. Dê atenção ao que o Espírito Santo te falou nessa noite. Você quer experimentar e vivenciar as coisas boas que Deus criou? Não use o pecado para satisfazer os teus desejos. Obedeça a Deus e Ele vai te abençoar. Mas tenha em mente que talvez leve mais um pouquinho de tempo. Talvez a esperança deverá ser adiada por mais um pouquinho de tempo. Mas você continua orando. E você continua se preparando como se já tivesse recebido o desejo. Você quer experimentar e vivenciar as coisas boas que Deus criou? Não use o pecado para satisfazer os seus desejos. Obedeça a Deus e Ele te abençoará. Amém.